Jamais conte esse sonho. Há sonhos que carregam mensagens tão profundas e impactantes que não devem ser compartilhados levianamente. Mas será que a Bíblia fala sobre isso? Existe algum sonho que Deus nos dá e que devemos guardar em segredo? Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir a resposta. Desde os tempos antigos, Deus tem falado com seu povo através de sonhos e visões. José, filho de Jacó, teve sonhos proféticos sobre sua futura autoridade sobre seus irmãos. Mas ao contar esses sonhos, provocou inveja e perseguição. Gênesis 37, 5-8. O que teria acontecido se ele tivesse guardado esses sonhos para si? Como sua história teria sido diferente? Será que algumas dificuldades que ele enfrentou poderiam ter sido evitadas se ele tivesse sido mais reservado com aquilo que Deus lhe revelou? Outro exemplo intrigante vem do profeta Daniel. Em Daniel 7, ele recebe visões apocalípticas de grande significado. Mas nem todas as revelações foram para serem contadas. Em Daniel 12:4, Deus diz: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Isso mostra que há sonhos e visões que devem ser mantidos em segredo até o momento certo. Deus revelou coisas profundas a Daniel, mas havia um tempo determinado para que essas revelações fossem compreendidas. Imagine se Daniel tivesse tentado compartilhar tudo antes do tempo. As pessoas não estariam preparadas para entender. O próprio apóstolo Paulo teve uma experiência extraordinária. Em 2 Coríntios 12, 2-4, ele relata que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é permitido falar. Ou seja, há revelações divinas que simplesmente não podem ser divulgadas. O que será que Paulo viu e ouviu? O que era tão impressionante que ele sequer poderia expressar? Isso nos leva a refletir sobre quantas coisas Deus pode nos revelar e que simplesmente não são para serem compartilhadas com qualquer pessoa. Mas por que Deus nos daria um sonho e nos pediria para não contar? Em Provérbios 25:2, lemos: A glória de Deus é ocultar as coisas, mas a glória dos reis é investigá-las. Deus revela mistérios àqueles que têm um coração íntimo com Ele. E algumas dessas revelações são pessoais, destinadas apenas ao crescimento espiritual do indivíduo. Algumas coisas são para o nosso desenvolvimento, para o nosso fortalecimento na fé. Compartilhar algo antes do tempo pode levar à incompreensão, à zombaria e até ao desânimo. Além disso, compartilhar um sonho no momento errado pode atrair oposição, inveja ou até mesmo impedir o cumprimento daquilo que Deus planejou. Quando José contou seus sonhos a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais e conspiraram contra ele. Às vezes, o silêncio protege o propósito. Quem são as pessoas ao seu redor? Elas estão prontas para ouvir aquilo que Deus tem revelado a você? Ou podem ser instrumentos de desânimo e confusão? Há também outro aspecto importante a considerar. Alguns sonhos podem ser uma advertência de Deus para nós mesmos. Deus pode nos mostrar coisas que precisamos corrigir em nossas vidas, direções que precisamos seguir ou até mesmo perigos que devemos evitar. Compartilhar esses sonhos pode fazer com que percam seu propósito original. Lembra-se do sonho do faraó em Gênesis 41? Deus revelou algo grandioso a ele, mas foi necessário um homem sábio, José, para interpretá-lo corretamente. E se Faraó tivesse contado esse sonho a qualquer pessoa sem discernimento? Talvez sua nação não tivesse sido salva da fome. Então, como saber se um sonho deve ser contado ou guardado? Primeiro, ore. Peça discernimento ao Senhor. Em Tiago 1:5, somos instruídos: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente. Segundo, avalie o conteúdo do sonho. Ele glorifica a Deus? Ele traz direção para a sua vida ou para outra pessoa? Se for algo revelado apenas para você, talvez seja melhor mantê-lo em segredo. Outro ponto crucial é: Deus nos fala de diversas formas. Nem todo sonho é uma revelação divina. Alguns podem ser apenas reflexos dos nossos pensamentos e emoções do dia a dia. É por isso que é tão importante buscar a confirmação de Deus antes de compartilhar algo que parece significativo. Em Mateus 7,6, Jesus nos adverte:
Não deem aos cães o que é sagrado, não atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Essa passagem nos ensina que nem tudo deve ser compartilhado com todos. Algumas revelações são pérolas espirituais e precisam ser guardadas com sabedoria. E se Deus lhe deu um sonho que precisa ser compartilhado? Nesse caso, busque fazê-lo com propósito e discernimento. Compartilhe com quem tem maturidade espiritual para entender e edificar. Muitas vezes, o testemunho de um sonho pode abençoar outras pessoas, mas precisa ser feito no tempo certo e da maneira correta. Sonhos são um dos meios pelos quais Deus se comunica conosco, mas nem todos devem ser compartilhados. Alguns são para edificação pessoal, outros são para serem revelados no tempo certo. Seja sábio e busque sempre a direção do Senhor. Você já despertou no meio da noite, sentindo-se preso dentro do próprio corpo, incapaz de se mover ou gritar por socorro? Já teve a nítida impressão de uma presença sombria ao seu redor, como se algo invisível estivesse observando você? Se sim, talvez tenha experimentado um dos fenômenos mais intrigantes e assustadores do sono: a paralisia do sono. A ciência tenta explicar esse evento como uma simples falha na transição entre os estados do sono e da vigília. Durante essa experiência, o cérebro desperta antes do corpo, criando uma sobreposição entre os sonhos e a realidade. Mas será que essa explicação é suficiente? Ou será que existe algo mais profundo e espiritual por trás desse fenômeno? A Bíblia nos ensina que o mundo espiritual é uma realidade tão concreta quanto o mundo físico. Em Efésios 6,12, encontramos um alerta poderoso. Pois a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Se há uma batalha espiritual acontecendo ao nosso redor, será que a paralisia do sono poderia ser uma manifestação dessa guerra invisível? Desde os tempos antigos, diversas culturas relataram encontros noturnos com seres sombrios. Antigos escritos falam de demônios noturnos que atacam os indefesos durante o sono, como o pesadelo na tradição europeia ou os djinns na cultura árabe. Mesmo no cristianismo, há relatos de santos e profetas que enfrentaram opressões noturnas, momentos em que sentiam presenças malignas tentando dominá-los. Jó 4:13-15 descreve uma experiência assustadoramente semelhante à paralisia do sono. Entre pensamentos vindos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, um medo e um tremor se apoderaram de mim e fizeram estremecer todos os meus ossos. Um espírito roçou meu rosto e os pelos do meu corpo se arrepiaram. O que Jó descreveu parece ser exatamente o que muitos sentem ao vivenciar a paralisia do sono. Se isso é mais do que apenas um fenômeno do cérebro, como podemos nos proteger? A resposta está no poder da fé. A Bíblia nos ensina que o nome de Jesus tem autoridade sobre todo o mal. Em Filipenses 2:9-10, lemos: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa que qualquer entidade espiritual, seja qual for sua origem, se submete à autoridade de Cristo. Muitas pessoas que passaram por essa experiência testemunham que, ao invocarem o nome de Jesus durante uma paralisia do sono, a sensação de terror desapareceu instantaneamente. Outros relatam que a leitura da Bíblia e a oração antes de dormir reduziram drasticamente a frequência desses ataques noturnos. Mas por que essas forças atacam durante o sono? A resposta pode estar no estado de vulnerabilidade do ser humano nesse momento. Enquanto dormimos, nossa mente está aberta, nosso corpo está indefeso. Assim, é possível que entidades malignas tentem explorar essa fraqueza para trazer medo e perturbação. Porém, Deus nos dá armas espirituais para combater tais ataques. Em Tiago 4:7, encontramos a chave para vencer essa batalha. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Isso significa que, ao nos submetermos ao Senhor, qualquer tentativa do inimigo de nos amedrontar será frustrada.
É importante lembrar que o medo é uma arma do inimigo, mas Deus nos dá um espírito de coragem e paz. Em 2 Timóteo 1,7, lemos: Porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Se colocarmos nossa confiança no Senhor, não precisamos temer essas manifestações. Outro aspecto fundamental é a vida em santidade. Em Mateus 12, 43 a 45, Jesus alerta sobre o perigo de permitir que espíritos malignos retornem a uma vida vazia da presença de Deus. Se uma pessoa se abre a práticas espirituais duvidosas ou vive em pecado deliberado, pode estar dando espaço para influências malignas. Portanto, a melhor maneira de evitar tais ataques é cultivar um relacionamento íntimo com Deus. A oração, a leitura da palavra e a vida em obediência ao Senhor são escudos poderosos contra qualquer tentativa do inimigo de nos afligir. Se esse vídeo trouxe um novo entendimento para você, compartilhe com outras pessoas que precisam dessa mensagem e lembre-se, nem tudo deve ser dito. Jamais conte esse sonho até que Deus permita.